Então, agora eu vou falar para vocês sobre o que temos na página 19, né? A página 19, ela trata da revolta da vacina. Essa revolta da vacina, ela acontece, né, também nesse ano de 1904, juntamente ali com, né, esse momento em que o Rio de Janeiro passava por esse processo de reurbanização. Esse processo de reurbanização ele ficou conhecido como Bota Abaixo, tá? O que acontece? Eu falei que havia uma epidemia de varíola no Rio de Janeiro, né? E essa epidemia, ela prejudicava a economia. Nós estamos vivendo na atualidade, né, uma pandemia, né, do coronavírus, e isso afeta a economia, né? E naquele momento não era diferente com a varíola, pois muitos navios estrangeiros, né, muitos navios da Marinha Mercante que traziam é, produtos, né, para o Brasil ou levavam, eles pararam de atracar no porto do Rio de Janeiro, né? Isso se deve ao fato, né, de que a maior parte das suas tripulações eram contaminadas, né, quando chegavam aqui no porto do Rio de Janeiro. Então, precisava se ter uma resposta, uma atitude concreta com relação ao controle dessa doença. Bom, já estava o Pereira Passos fazendo a sua reforma urbana, né? Um dos objetivos, né, de abrir avenidas largas, como a Avenida Central, que é a atual Avenida Rio Branco, era justamente abrir um canal de vento que cortasse o centro da cidade, que trouxesse o vento do oceano para dentro da cidade, para limpar a cidade dos miasmas, né, daquele ar infecto, enfim. E o que acontece? Havia o ministro Oswaldo Cruz, né, que já há algum tempo, né, fazia pesquisas sobre vacinas, né, e tinha uma vacina para a varíola. Essa vacina, ela não tinha assim ainda uma segurança de sua eficácia totalmente testada, mas era o medicamento que existia, era o tratamento que existia na época, era essa vacina. O problema é que naquele contexto em que o governo já vinha derrubando as casas das pessoas, agindo com um certo autoritarismo, com muito preconceito, porque as pessoas mais atingidas pelas reformas urbanas de maneira prejudicial, obviamente, eram as pessoas de origem negra, né, as pessoas trabalhadoras mais pobres, né? O que acontece? O Oswaldo Cruz, ele propõe, né, uma lei, ele junto com o governo, ele propõe uma lei que tornaria obrigatória essa vacinação, né? E aí vem o grande problema. Quando essa lei é feita, quando é determinada uma vacinação obrigatória, o povo reage, porque havia, né, alguns fatores aí que não estavam sendo considerados. Não havia informação, não havia esclarecimento sobre como seria essa campanha, qual era a eficácia dessa vacina, como era essa vacina. As pessoas, hoje em dia, quando nós temos uma campanha de vacinação, é feita propaganda na TV, no rádio, nos postos de saúde, são divulgados cartazes informativos, e naquela época não havia esse tipo de esclarecimento junto à população. Além do que, a vacina ela era aplicada por métodos bem difíceis, bem agressivos, né? Às vezes com uma lâmina que fazia ali um cortezinho no braço para, né, inocular, se eu não me engano é esse o termo que usa, né, a vacina. E o que acontece? Isso gerou a revolta da população. Por quê? Pela lei, os agentes de saúde bateriam a porta das casas das pessoas e entrariam com consentimento ou não delas, pois seria obrigatório, né, a vacinação para vacinar as pessoas. E isso também afetava os costumes, porque os homens não aceitavam que, né, um agente de saúde, um homem, entrasse em casa, por exemplo, na hora que ele estivesse trabalhando e a mulher estivesse só em casa com os filhos, né, que descobrisse o braço para aplicar a vacina. Então, assim, havia muita desinformação acerca desse processo de vacinação obrigatória. E isso gera a revolta da vacina, em que o povo
ele simplesmente derruba os bondes, taca fogo, né? E gera um auê muito grande na cidade. Várias pessoas são presas, há vários mortos, né? Há um conflito grande dos populares com a polícia, né? Até que o governo reformula um pouco esse processo de vacinação obrigatória. Então, essa página 19, ela fala aí especificamente sobre a revolta da vacina, tá bom?